paz, amados. Eu quero louvar a Deus por mais esta rica oportunidade que Ele nos concede de podermos estar juntos novamente por meio deste canal, através deste vídeo, levando até o teu coração a palavra de Deus, que é a boa semente do reino dos céus. E eu quero louvar a Deus também pela tua vida, que tem apoiado este canal, você que tem assistido os vídeos, tem compartilhado esses vídeos, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, porque você tem sido um instrumento de Deus para levar a palavra do Senhor aos corações sedentos, necessitados, né, para espalhar aí também o conhecimento da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. E se você não é inscrito neste canal, se inscreva aí, acesse o sininho de notificação para você receber as atualizações deste canal cada vez que um vídeo é postado, e divulgue este canal com seus amigos, parentes, né, com os seus irmãos em Cristo. Deixe aí o seu like para que este canal ganhe forças aí e possa chegar a muito mais corações que precisam da palavra de Deus. E o que eu quero falar com você por meio deste vídeo é sobre a natureza humana na presença de Deus. Nós sabemos que o ser humano é falho, cheio de defeitos, sabemos que nós, como cristãos também, não somos perfeitos, não somos santos, mas o que faz, a nossa natureza, a nossa vida está na presença de Deus? Por que alcançamos isso? É o que eu quero falar com você por meio desse vídeo. Deus, amados, Ele sempre quis se mostrar ali no meio do povo, Ele sempre quis estar presente no meio do povo dele, no povo de Israel, no povo de hoje, na igreja. Deus, Ele sempre quis estar presente. Mas lá no povo de Israel, Deus queria, para Ele estar presente ali no meio do povo, Ele precisava de um trono, porque Ele é rei, Ele é Senhor dos senhores. E ele precisava ali então de um trono, um lugar onde a presença dele se manifestava. E como Deus é santo, e ele não se contamina com as impurezas do ser humano, ele precisava de um lugar exclusivo para o trono dele estar. E aí Deus manda então Moisés fazer ali a tenda da congregação. E na tenda da congregação teria então um lugarzinho exclusivo ali, chamado Santo dos Santos, onde a Arca da Aliança estaria presente ali, a qual representa a presença de Deus. E o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava ali no Santo dos Santos com o sangue do sacrifício, espargia aquele sangue sobre a arca, e ali então Deus manifestava o poder dele, a graça dele, e o povo alcançava ali o perdão, a graça do Senhor. E Deus, quando fala para Moisés construir essa arca, quando ele começa ali o processo todo ali de construção, para que o Deus se manifestasse no meio do povo, Deus iniciou a construção por meio desta arca, a qual era ali a mobília mais importante da tenda da congregação, porque ela era ali o trono de Deus, a qual repousava a glória dele. E Deus falaria com Moisés por meio daquela arca. Olha só, Êxodo capítulo de número 25, o versículo de número 22. Deus fala assim para Moisés: ali virei a ti e, de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então Deus iria falar com Moisés por meio daquela arca, e a presença de Deus iria se manifestar ali, e Deus falaria então com Moisés. Mas antes de tudo isso daí, Deus fala para Moisés o seguinte, que quando ele construísse aquela arca ali, Deus iria dar a ele o testemunho para colocar dentro daquela arca. Olha aí Êxodo 25, versículo 16, diz assim, e porás na arca o testemunho que eu te darei. Agora, meus amados, que testemunho é esse que
a palavra do Senhor está dizendo? Que testemunho é esse que Deus está falando para Moisés? O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 9, versículo de número 4, ele diz assim, ó: o qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Então aqui o escritor aos Hebreus, ele vem colocando 3 utensílios, né, dentro daquela arca, que continha ali dentro daquela arca. E são esses 3 utensílios que eu quero falar com você, porque eles representam a nossa natureza humana. Nós poderíamos até interpretar esses 3 utensílios da seguinte forma: o maná, a urna contendo ali o maná, representando o Senhor Jesus, o pão vivo que desceu do céu, né? E podemos também colocar ali as tábuas da aliança como a palavra de Deus, né? Que é o testemunho, a aliança, né? do povo. E podemos colocar ali também a vara de Arão como o poder do Espírito Santo. Mas na verdade não é isso que simboliza. Não é esse o propósito de Deus em mostrar, né, em colocar isso dentro da arca. O propósito de Deus é mostrar que aqueles 3 utensílios representam a nossa natureza humana. Observe para você ver, a palavra de Deus fala assim. Vamos olhar para a urna contendo o maná. A palavra de Deus fala assim, amados, que Deus ele mandou o maná porque o povo murmurou. Fazia 45 dias que eles tinham saído do Egito, estava lá no deserto, começou a ter fome ali e começou a murmurar então contra Moisés, contra Deus, porque eles sentiram um desejo, sentiram saudades ali das comidas lá do Egito, e eles falaram para Moisés: olha, por que você nos tirou de lá para morrer aqui nessa terra, quando lá nós nos fartávamos das carnes, das panelas lá do Egito, e aí então Deus fica bravo com isso e fala assim: olha Moisés, eu vou mandar o maná, o pão do céu, todo dia esse povo vai colher ali a sua porção para aquele dia. Então aquela urna contendo maná representa ali a murmuração do ser humano, a murmuração da natureza humana nossa, né? E aí você olha também agora para as tábuas da aliança, né? Como diz aqui a palavra do Senhor. O que representa aquelas tábuas da aliança? Vem representando ali, amados, a incredulidade do povo, representa ali a idolatria do povo. Observa para você ver que quando Moisés estava lá no Monte Sinai, fazia 40 dias que ele estava ali na presença de Deus, e Deus dando a Moisés os mandamentos, o povo de Israel estava lá embaixo no arraial construindo um bezerro de ouro, e ali então eles começaram a adorar aquele bezerro de ouro como se fosse o Deus que tinha tirado eles lá do Egito. E aí Deus fala então para Moisés: olha, desce, porque o meu povo tão depressa já desviou da minha presença. Então aquelas tábuas da aliança vem representando ali os desejos, os prazeres da carne do ser humano, a idolatria, a rebeldia com Deus, e a vara de Arão vem representando também justamente isso, a rebelião de Coré contra Moisés e contra Deus, porque Coré achou que todo mundo poderia ser sacerdote, e aí Deus fala para Moisés: olha, pega uma vara de cada cabeça de cada tribo e coloca ali diante da minha presença, e a vara que florescer, esse será então o sumo sacerdote escolhido por mim. E aí no outro dia Moisés entra lá no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, e a vara de Arão então tinha florescido, e aquela vara vem representando essa rebelião. Então o que eu quero dizer para você é que o que contém ali, o que continha dentro daquela arca é a natureza humana. E Deus ainda fala para Moisés também, além daquela arca ali, construir uma tampa de ouro puro para cobrir aquela arca. Olha só o que diz aqui o versículo de número 17 do capítulo 25 de Êxodo. Diz assim, ó: farás também um propiciatório de ouro puro,
de 2,5 côvados será o seu comprimento, e a largura de 1,5 côvado. Então veja que essa é a medida da arca da aliança, né? E Deus está falando aqui para Moisés fazer de ouro puro essa tampa, para colocar em cima daquela arca ali e fechar aqueles 3 utensílios dentro da arca. E Deus ainda diz mais ainda para Moisés no verso 18, ó: farás 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade de outra parte. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dela. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de face voltada uma para a outra, olhando para o propiciatório. Então Deus fala assim, ó, você vai colocar em cima dessa tampa, em cima desse propiciatório, né, 2 querubins, com as asas estendidas, fazendo sombra ali sobre aquele propiciatório, e um de frente para o outro, olhando para baixo, olhando ali então para o propiciatório. O que nós entendemos com isso, amados? O que nós podemos entender com essa colocação, né, de Deus mandar fazer ali aquela tampa de ouro? Veja que a tampa tem um nome, é propiciatório, né, o nome daquela tampa ali. Agora, observa para você ver que o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 9, no versículo de número 5, ele diz assim: e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Veja que a parte A do versículo, ele vem dizendo que aqueles 2 querubins cobriam, né, o propiciatório, fazia sombra sobre aquela tampa. Então, aqueles querubins em cima da tampa daquela arca tinham um propósito, né, porque a arca funcionava ali como um trono, e aqueles querubins estariam protegendo aquele trono. Agora entenda uma coisa: os querubins no Oriente Antigo, né, eles eram considerados ali como guardiões tradicionais de lugares santos. E ali então os querubins com as asas estendidas, né, sobre aquela tampa, aquele propiciatório ali, estava ali como guardião, eles estavam ali guardando, né, aquela tampa. E observa para você ver que Adão e Eva, quando eles foram expulsos do paraíso, lá do Jardim do Éden, a palavra do Senhor diz assim que Deus colocou querubins ali naquele jardim, para guardar aquele jardim. Olha só, Gênesis capítulo 3, versículo de número 24. E expulso o homem, colocou querubins do oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Observa para você ver que na arca foram feitos ali os 2 querubins, né? E eles estavam ali com o propósito de proteger, de guardar. Agora, o que eu quero dizer para você é que aquela tampa, ela vem representando ali, amados, o Senhor Jesus, porque Ele é a nossa propiciação, né? O sangue de Jesus Cristo, Ele cobre todo o nosso pecado. O sumo sacerdote entrava ali e espargia o sangue sobre aquela tampa, sobre aquele propiciatório, a ponto de quando Deus olhava para aquela arca, Ele não via a natureza humana ali, Ele via o sangue do sacrifício, né? E Deus, Jesus Cristo, né, Ele derramou o seu sangue também, né, para apagar todo o nosso pecado. A palavra tampa ali, ela tem o significado de propiciatório, e Jesus Cristo, Ele é a nossa propiciação. Quando Deus olha para mim e para você, amados, Ele não vê a nossa natureza humana, Ele não vê as nossas falhas, Ele não vê os nossos erros, Ele não vê os nossos defeitos, Ele vê ali o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado lá na cruz do Calvário por mim e por você. Quando Deus olha para nós, Ele não vê os nossos erros. Entenda isso. E às vezes, né, a expressão que muitas vezes a gente ouve assim, sob as asas,
né? Isso daí se refere ao que? Aos querubins que estão ali com as asas estendidas sobre aquele propiciatório, sobre aquela tampa, né? E a expressão estar sob as asas, debaixo das asas, isso daí significa você estar habitando no Santo dos Santos em uma perfeita comunhão com Deus, porque o Senhor, Ele tem prazer, né, na nossa vida por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Ele olha para mim e para você, Ele vê o sangue de Jesus Cristo que foi derramado lá na cruz do Calvário. Observa para você ver o que o salmista diz aqui no Salmo capítulo de número 36, no versículo de número 7 e 8. Ele diz assim: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade, por isso os filhos dos homens se acolhem às sombras das tuas asas, fartam-se de abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Então o salmista está dizendo que a sombra das tuas asas, a abundância, ou seja, a segurança, né? Ainda no capítulo 61 dos Salmos, o salmista ainda diz assim no versículo de número 4, ó: assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Ou seja, no esconderijo das tuas asas eu tenho segurança, eu tenho ali paz. Então, o que eu quero que você entenda é isso. Aqueles 3 objetos, aqueles 3 utensílios dentro da arca representam a nossa natureza humana, a ponto de que quando Deus olha para nós, Ele não vê as nossas falhas, os nossos defeitos, porque Jesus cobriu tudo isso daí com o seu sangue. Ele é o nosso propiciatório, a tampa, e os querubins estão ali protegendo você, guardando você, né, para que Deus tenha prazer em falar comigo e com você. Que Deus te abençoe no nome de Jesus e até o próximo vídeo.